Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. O Evangelho de hoje, que fala sobre a justiça das aflições, é um tema muito discutido pela religião ao decorrer da evolução da humanidade, porque muitos buscam compreender por que uns sofrem tanto e outros têm tanta prosperidade. Algumas religiões acreditam que isso é herança que as pessoas recebem de seus familiares, pelos erros que esses cometem, E esses erros cometidos vêm castigar os herdeiros com a pobreza, com as doenças, com as dificuldades e tantos outros problemas que certas pessoas passam. Mas compreender o porquê acontece isso com certas pessoas se tornou mais claro e mais racional quando recebemos os ensinamentos do Espiritismo, pois nos foi revelado a reencarnação, onde espíritos habitam corpos materiais em certos períodos de tempo para poder evoluir e assim chegar a espíritos puros. Mas ocorre que no decorrer dessa caminhada evolutiva, os espíritos, por serem criados por Deus de forma simples e ignorante, ou seja, simples e sem nenhum conhecimento, acabam cometendo certos erros. E esses erros é que geram os problemas e dificuldades que precisam enfrentar em determinadas reencarnações. E isso a doutrina espírita nos ensina que é a expiação, que é justamente passar por situações difíceis e complicadas para reparar o erro cometido, aprender a lição e assim continuar evoluindo. A doutrina espírita também fala sobre as provas, que é diferente da expiação,
porque nesse os espíritos esclarecidos, sabendo dos pontos que precisam melhorar, pedem para reencarnar com certo problema ou certa dificuldade, para que possam enfrentá-las com resignação e assim evoluir de forma mais rápida. Assim, é importante que a gente saiba que Deus é infinitamente bom e justo, e com isso todos nós recebemos aquilo que é necessário para a nossa evolução. A doença, a miséria, as dificuldades são situações que precisamos passar em certas reencarnações para poder evoluir, assim como a riqueza e a beleza, e outras coisas que aos nossos olhos são o ideal para nós, mas para os olhos de Deus são posições extremamente difíceis, porque com a riqueza e a beleza, por exemplo, muitos espíritos encarnados caem na tentação e acabam errando muito, tendo que vir a reparar isso em outra encarnação. E é por isso que muitas vezes o rico em uma encarnação é o miserável na próxima, o belo em uma é o feio na outra. O importante é que, sabendo disso, precisamos nos resignar e enfrentar da melhor forma possível a situação que estejamos. E também, como a doutrina espírita nos ensina, praticar a humildade e a caridade para com todos. Pois essas situações, sejam boas ou ruins, são necessárias para a nossa evolução. E nos é concedido por Deus para que a gente possa fazer bom uso dela para a nossa evolução. Então a gente precisa confiar nele, em Deus, e na sua infinita bondade e justiça, porque ele é nosso Criador, nos ama de forma incondicional e dá a cada um o que precisa para continuar evoluindo até estarmos bem próximo a ele. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!